Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com o estilista Ronaldo Fraga. Ronaldo, depois de falar de tantas obras, né, que você realizou, de tantos significados, de quanto você contribuiu para construir a identidade da moda brasileira e também para o reconhecimento da moda brasileira em termos mundiais, agora eu queria falar dos seus reconhecimentos, né? Você foi muito premiado tanto no Brasil quanto no exterior. Eu vou citar algumas coisas, né, porque é uma lista muito longa. Então, você recebeu a Medalha da Inconfidência Mineira pelo governo de Minas Gerais, a Ordem do Mérito Cultural pelo governo brasileiro, né? E também foi eleito um dos 7 mais inovadores estilistas do mundo, né? Pelo Design Museum de Londres. Design Museum de Londres, e também um ícone da moda pelo Instituto Europeu de Design, né? Queria saber de você o que significam esses prêmios para você e como é que eles impactam na sua carreira. Bom, claro que é óbvio que o que o ser humano quer? Quer ser amado, Sim. Quer ser querido, quer ter o trabalho sendo reconhecido, né? E todos esses prêmios realmente me encheram de muita alegria. Agora, tem alguns destes prêmios que eu falo, gente, esse prêmio não é para mim. Esse prêmio é para moda brasileira. Né? Porque, por exemplo, a comenda do Ministério da Cultura foi a primeira vez que alguém da moda foi premiado, quando a moda nem era reconhecida como cultura, que viria a ser em 2011 pelo governo brasileiro. Né? Então eu recebi esse prêmio antes. Recebeu em 2007, me parece. Né? Aí teve depois o Design Museum, que foram 2 vezes. Então, a primeira vez que eu ganhei esse prêmio, ele meio que passou batido no Brasil. As pessoas não tinham entendido muito bem o que era aquilo. O Museum foi um dos 7 estilistas mais inovadores do mundo. Inovadores do mundo. Isso primeiro foi em 2009, parece 2010, e depois em 2014. Eu sou péssimo para data. Né? Então, quando em 2014, com a internet e tal, as pessoas viram que ali era importante, que não tinha truque. Né? Que entre os 7 estava Prada, estava Dior, estava o Issey Miyake, e eles procuraram no mundo, em sua região, estilistas que falassem o quê? Da sua cultura. É óbvio. Né? Que eu acho que quando você trabalha cultura no lugar, seu trabalho está acima do feio e do bonito. Sem dúvida. Sabe? Não é isso, eu não gosto da roupa dele, não gosto. Não, tá, mas que diálogo que ele faz com a sua história, com o seu entorno. Né? Então, esse foi um prêmio muito importante. E mais recentemente, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Por que esse prêmio foi importante? Porque, historicamente, a moda ela já deitou com o teatro, foi amante do cinema, né? Então, quando uma associação de críticos de arte passa a premiar a moda e dá um prêmio para um estilista, rompe-se aí uma barreira e abre-se um precedente para uma nova geração que não vai ter que brigar tanto como eu tive que brigar, para que as pessoas entendessem a moda como cultura. Né? Então eu acho que tem essa história dessas premiações que ótimo, meus filhos cresceram e amam, guardam lá as medalhas, enfim, eu tenho orgulho disso, mas alguns desses prêmios, eu falo assim, não, isso é um prêmio para o setor. E saindo um pouco agora da moda especificamente de passarela, você também está envolvido com as outras artes, né? Você tem um talento múltiplo e dialoga com as artes contemporâneas, né? Você esteve envolvido com exposições, né, em Tóquio, no Museu Contemporâneo de Tóquio, e também lá em Londres, no Museu de Londres. Isso. Né, com exposições suas. O que significam essas vertentes da arte na sua obra? Essas outras vertentes? Eu sempre vi a moda como um vetor que ele tem muita facilidade de estabelecer diálogo com outras frentes da cultura. Verdade. Né? Como eu falei anteriormente, a intimidade que ela tem com o cinema, com a poesia, com o teatro, a moda transita muito bem nessas áreas. Sim. Só que no Brasil, até uma dificuldade imposta pelo próprio setor, né? As pessoas, os profissionais de moda no Brasil, até bem pouco tempo, não se viam como um vetor cultural. Todas as vezes que sentávamos para poder discutir a moda como vetor cultural junto ao Ministério da Cultura, as pessoas vinham falar, mas e essa alíquota? Eu falei, gente, peraí, isso é na Fazenda, sabe? A história aqui é outra. Por quê? Porque realmente é um vetor de várias faces. Né? Então, existe essa dificuldade. Mas eu acho que, se na época, por exemplo, a exposição do Rio São Francisco, ela está entre as 4 mais visitadas da história do Palácio das Artes. Inclusive, eu ajudei, tá? Eu sou parte dessa estatística e achei maravilhosa. E essa exposição, ela bateu recordes aqui, né? Aqui, São Paulo, Rio,
Pernambuco. E na época, eu lembro que os artistas plásticos aqui nas redes sociais ficavam putíssimos. Como que um estilista estava ali na grande galeria do Palácio das Artes? Eu nem sabia que essa grande galeria tinha tanto valor assim. Né? Mas é tipo assim, como se é demais abrir as portas para a moda ali, entendeu? Usurpando um então eu falo assim, gente, que ali. é conversa do século passado. Né? Então, quer dizer, a Europa, isso já passou, isso é uma conversa do século passado. A moda já está estabelecendo diálogo com outras frentes há muitos anos. Mas no Brasil ainda é recente isso. E, aliás, você citou mesmo aí a moda no teatro, na dança, e você também, além de figurinos para peças de teatro e para dança, você também faz cenários para essas peças. Como é que é trabalhar no teatro, na dança e lidar com os diretores dessas produções? Como eu desde o início do meu trabalho, até por uma falta de recursos, eu sempre fiz tudo. Então, eu que bolava o cenário, eu que bolava a iluminação, eu que bolava, enfim, o convite. Eu tomei gosto por isso. Né? Então, eu gosto de fazer. Sim. Evidentemente que eu tenho os arquitetos que trabalham comigo, né? Porque tem a questão técnica, se preciso, chamamos o engenheiro e tal. Mas a criação em si, eu acabo compondo ela de uma forma mais ampla. E eu acho que o nosso tempo, quando me perguntam no meio acadêmico, qual é o perfil desse novo profissional da área de moda, ele precisa ter um olhar difuso. Né? Então, tem que ter uma cultura vasta também, repertório, né? O segredo é repertório. Tem que ser amplo. Fujam das revistas de moda, moçada. Sabe? Um bom conselho. Fujam das revistas de moda, vão direto para a literatura. Por falar em literatura, você me deu a deixa para a próxima pergunta. Você também investiu muito nisso. Nós falamos que desde o início, né, desde a sua adolescência, você já lia muito, né? E você, inclusive, é autor de livros também, né? Você está na literatura como autor também e também como ilustrador, não é? Ilustrou, inclusive, alguns livros que foram considerados os melhores do ano, né? Fala um pouco dessa sua participação na literatura e o que ela significa na sua vida. Eu acho tão engraçado, porque quando passaram a colocar na Wikipédia, e Google, Ronaldo Fraga, esse autor de livros. Eu falei, gente, menos. Claro, mas eu vou te revelar que, assim, eu não sou um homem dado a invejas, não, tá? Isso é bom. Esse não é um defeito que eu não tenho. Mas se tem uma que eu assumo, que eu morro de inveja de quem escreve bem, da boa escrita, né? E, embora os amigos falem, não, Roma, você escreve super bem, não. É preciso dedicação, é preciso viver é preciso de reverência com a escrita, com a letra e tal. Então eu espero um dia ter um tempo na minha vida para me dedicar mais à escrita. Enquanto isso, eu vou ilustrando os livros. Meu querido, eu queria falar agora de um outro projeto seu, né, mais recente, muito interessante, que é o Grande Hotel Ronaldo Fraga. Isso. Quando eu li a respeito há mais tempo, eu achei que era um hotel, eu já queria me hospedar lá. Mas Seja bem-vindo. Me conta o que é esse hotel, como que ele foi criado, quais são os objetivos dele e que tipo de hóspede você vai receber lá. Bom, o Grande Hotel, ele é um projeto antigo, né? Tem uns 15 anos, quando eu comecei a fazer difusão de marca, assinando produtos, de espumante, a papel higiênico, a coisas para casa. Eu brincava assim, gente, eu tenho que construir um grande hotel para hospedar tudo isso. Né? E essa minha fala, especiais, né? Isso, e essa fala ela foi ampliando quando, na proporção que eu viajava mais o Brasil e a América Latina, conhecendo designers, conhecendo artesãos, conhecendo artistas populares, e eu falei assim, gente, mas isso aqui, músicos, eu falei, gente, isso aqui eu tinha que levá-la para os meus, eu tinha que mostrar isso na minha cidade, né? Então eu falei, vamos construir esse grande hotel. E aí eu fui encontrado por essa casa. Uma casa, tombado, inclusive, pelo um casarão tombado pelo patrimônio histórico. 1920. É um casarão de 1920, o que para Belo Horizonte, pela idade de Belo Horizonte, não é pouca coisa, é muita coisa. Verdade. O casarão ele passou por 1 ano e meio de obra, né, de restauro. E esse grande hotel ele está ali para abrigar saberes e fazeres, pessoas e pensares. Né? E temos um café e hóspedes permanentes e temporários. Então, as primeiras salas têm sempre um mobiliário, né? Saiu o Pé Palito, agora entrou o Rodrigo Câmara, da Casa Câmara, lá de Ouro Preto, que é um grande colecionador, e a agenda já está fechada até março do ano que vem. Tem produtos de outros designers do sul do país, do Nordeste, que também está chegando. Né? Então, essa mistura. E outras coisas que começaram a acontecer, por exemplo, tem a noite do cabaré do Grande Hotel. Então, o cabaré do Grande Hotel tem sempre um músico no piano, com um violoncelo, né? É uma noite musical com um jantar. Que beleza. Lançamos também agora esse mês o Cineclube Grande Hotel,
né? Onde legal. sempre, às quartas-feiras, vão ter a projeção de um filme que não entrou no circuito comercial, sabe? Que virou a margem do circuito comercial e aberto à população. Só peço que as pessoas levem a cadeira, tá? Porque não deve ter cadeira para todo mundo, né? Mas essa ideia do cinema ali, às vezes o cinema mudo com músicos tocando, isso era um desejo antigo. E as festas de rua. Fizemos um carnaval retrô esse ano, que a princípio seria para 100 convidados, fomos para a rua para 3 mil pessoas, né? E deu super certo. Fizemos o BH Retrô, vamos fazer a festa de São João, do Grande Hotel. Vamos fazer o Festival de Inverno, também no final de julho, com oficinas. Em agosto também tem uma programação para comemorar ou lembrar dos 30 anos sem Carlos Drummond de Andrade. Que então, maravilha. assim, é essa coisa que eu fazia na adolescência. Na adolescência eu fechava a rua, na Sagrada Família, colocava gambiarra, pedia lá na prefeitura gambiarra e fazia festas, vendo a população ali, vendendo suas coisas e tal. Beleza, eu sempre tive gosto por isso. Eu acho que, mais do que nunca, é importante que ocupemos o espaço público, sabe? Porque nós precisamos nos fazer presente nesse lugar. É verdade. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi maravilhoso poder conversar com você. Eu espero que essa ideia, essa filosofia sua que você leva para o mundo afora seja cada vez mais reconhecida, mais percebida e mais disseminada. E que o Grande Hotel Ronaldo Fraga seja só o início de vários outros que tragam as pessoas, né, para poder compartilhar a cultura, a história, as artes e os diálogos todos possíveis. Né? Eu espero você, eu espero vocês de casa, os espectadores, no nosso Grande Hotel. Portas, janelas e coração abertos esperando por vocês. Estaremos lá certamente. Obrigado. Então, dessa maneira, nós fechamos hoje o programa Retratos. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!